Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 29 de dezembro, cuja leitura do dia em Apocalipse, capítulos 19 e 20, e Zacarias 6 a 10. Apocalipse 20, 11 a 15, pega a sua Bíblia. Por favor, se você não tiver uma, ouça com muita atenção, por favor, tá? Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Apocalipse 20, 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Pois bem, pois bem, pois bem. Existe um grande esforço para uma convergência religiosa, com muitos eventos dedicados ao diálogo interreligioso e ecumênico. O argumento é de dar um testemunho de uma unidade em toda a humanidade, né? No seu relacionamento com Deus. Você tem encontros internacionais com grande apoio do líder do Vaticano. Teve agora recentemente, no último mês de novembro. Mas também aqui no Brasil, tá? Com envolvimento de líderes de diversos segmentos religiosos da nação. Outro dia, no grupo de pastores do nosso ministério, o irmão compartilhou, não me lembro qual agora, sobre um encontro ecumênico por algo alguma coisa social, talvez. Mas a disposição do encontro era essa, era ser ecumênica. E infelizmente, você vê aí um cantor gospel, foi referência para mim no meu início de caminhada. E ele acabou recentemente mostrando aí tem mostrado a cada dia, né, uma face bem, não de agora, mas agora está mais evidente para todos, uma face mais voltada mais ao progressismo, tá? Digamos assim, causando polêmicas com canções, e gravou uma música recentemente com uma das suas grandes canções. Ele gravou com um grande cantor brasileiro, né? Uma celebridade aí da música brasileira, celebridade tradicional de décadas, né? Não das celebridades surgidas recentemente, não, celebridade de décadas, né? E não é incomum vê-lo participando de algumas atividades ecumênicas, tá? Discursando, numa roda de debate, né, a respeito disso, dessa interreligiosidade. Já participou de atividades em centros de Umbanda, por exemplo. Você sabe disso. Agora eu não lembro se é de Umbanda, qual segmento da religião afro, se é Umbanda, se é Candomblé, agora estou na dúvida. Mas participou, se tem vídeo, tem foto, você talvez saiba disso. Então, infelizmente, até cristãos nominais, se ditos protestantes, evangélicos, se dizem assim, têm dito que todos os caminhos levam a Deus, tá? Tem dito isso. É muito triste. Havia um ditado
latino, Omnes viae Romam ducunt, traduzido como todos os caminhos levam a Roma. Roma, como Império Mundial, foi, né? Época do Novo Testamento, o Império Mundial era Roma. Experimentou um grande desenvolvimento urbano como principal centro comercial da época. Com isso, Roma como capital do Império Mundial, tá? Com isso, foram construídas redes de estradas ligando Roma às suas províncias ao longo do seu domínio imperial. Então você tinha muitas estradas que ligavam Roma às províncias, tá? Houve essa pavimentação político-civil, tá? De Roma na época. E aí, a partir daí, é que veio o ditado: todos os caminhos levam a Deus, tá? É daí que veio esse ditado. Agora, você vai se escandalizar comigo, com o que eu vou falar a partir daqui. Fato é que Deus conhece todos os nossos caminhos, tá? Isso tem como fugir. Se Deus ele é onisciente, e tá? Então Deus sabe, conhece todos os nossos caminhos. E é exatamente por isso que Deus pesa os caminhos. Salmo 1, verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Ok? Caminhos que Deus pesa, caminhos esses que podem ser de morte. Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Mas diante disso, Deus propõe o caminho da vida. Ezequiel 33, 11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então Deus propõe o caminho de vida. E aí, nessa proposição de Deus num caminho de vida, um caminho de vida eterna, um caminho para a eternidade, nós somos exortados a andar num caminho reto. Salmo 101, verso 6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. No caminho, e também somos exortados a andar, esse me servirá, está dizendo que o servo de Deus anda no caminho reto. E aquele que anda no caminho reto, na eternidade, estará como servo de Deus. É como Apocalipse 22 nos mostra, né? E serão, até que eu estou com o Apocalipse aberto aqui, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, tá? Então existe esse caminho reto, que é um caminho eterno, tá? Oposto a um caminho mau. Salmo 139, 23 e 24. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. Não pode existir. E guia-me pelo caminho eterno. Então existe um caminho que não é mau, mas é bom, que é o caminho eterno. É o caminho para a eternidade. Tá? Que é um caminho bom. Só que somos exortados a andar no caminho apertado. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. É apertado. Não é de qualquer jeito. Somos chamados a andar no caminho perfeito. Salmo 18, 30. O caminho de Deus é perfeito.
A palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Caminho perfeito. Somos chamados ao caminho de santidade. Salmo 77, 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? E aí, esse é um caminho eterno, reto, apertado, perfeito, de santidade. Características do caminho para a eternidade. Ok? Ok. Mas é aqui que talvez você fique escandalizado comigo. Por quê? Porque, segundo eu vejo na palavra, e esse texto aqui de Apocalipse 20, 11 a 15 me revela isso. Quando todos estarão diante do Senhor, diante do trono branco, no juízo final, eu vejo que, independente do caminho trilhado por cada um, todos teremos de prestar contas a Deus. Individualmente, Romanos 14, 11 e 12. Uma pausa aqui. Não é... Eu vou ler e já vou falar. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho, individualmente, qualquer um, individualmente, joelho se dobrará a mim, e cada uma, língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Individualmente, teremos de prestar contas. E não tem isso. Então, porque eu estou no segmento religioso tal, todos que são do segmento religioso tal, estão a salvo. A Bíblia diz que cada um vai dar conta. E não aquele que faz, não determinado segmento religioso ou outro. Então, individualmente? Individualmente. Individualmente. Não é, por exemplo, que você congrega no ministério, numa igreja, vou chamar de numa igreja cristã, então eu não vou ter que prestar contas não, porque minha igreja é uma igreja séria, é uma igreja bíblica, é uma igreja que se empenha em estar na centralidade do evangelho, que Jesus é o centro, que prega o verdadeiro evangelho, que ensina a doutrina de Cristo, que nos aponta o caminho para o céu, que fala da eternidade, mas fala do inferno, confronta os pecados, anuncia a necessidade de santificação, do arrependimento de pecados, do amor ao próximo, de se encher do Espírito Santo, que anuncia o retorno de Cristo, que devemos ter essa esperança viva em nós, que evangeliza, olha que bênção. Então, por eu estar congregando neste lugar, os que fazem parte deste lugar não terão de prestar contas. Não. Cada um de nós. Quem falou isso é Paulo. O próprio Paulo. Cada um de nós. Tá? E por tudo que o fizemos ou deixamos de fazer, tá? Não é que você vai dar conta por causa de alguma bobagem assim enorme, segundo a sua concepção, que você vai ter que dar contas a Deus, não. Você vai ter que dar contas a Deus de tudo que você fez ou deixou de fazer. Mesmo daquilo que você tem considerado que não tem nada a ver, que não tem nada demais, que não tem problema nenhum, que todo mundo faz, que isso é legalismo, que isso é farisaísmo, que isso é isso, aquilo outro. Ok? Então, de tudo. Eclesiastes 12, 14. Um dos textos, tem outros, mas separei esse aqui. Porque Deus há de trazer a juízo. Juízo é julgamento. Tá ok? Tá ok. Toda a obra
e até tudo o que está encoberto. Tudo, tudo. Quer seja bom, quer seja mal. E aí é que está, porque no final das contas, no final de tudo, todos os caminhos levam a Deus. Se você andar na prática do pecado, você estará diante de Deus. Se você odiar o próximo, fizer maldade, você estará diante de Deus. Se você rejeitar a palavra de Deus, você estará diante de Deus. Todos, todos, todos. Todos estaremos diante do juízo de Deus. Todos. E aí é a questão. Se ninguém escapa, ninguém escapa, qual é o caminho para a eternidade? Se nesse sentido da prestação de contas, todos os caminhos levam a Deus, qual o caminho para a eternidade? Porque nem todos os caminhos levam para a eternidade. Vimos aqui no texto do Salmo, por exemplo. Nem todo caminho leva para a eternidade, nos fazendo escapar da segunda morte. Está escrito aqui. Mortos pequenos, grandes, diante de Deus, abrindo seus livros, mortos julgados pelas coisas registradas, quer seja bom, quer seja mal. Deu mar aos seus mortos, a morte e o inferno também. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, todos estarão diante de Deus, e aquele que não estiver, e aquele que for condenado, será lançado no lago de fogo, experimentando a segunda morte. Lançados no lago de fogo. Lançados no lago de fogo. Naquela reflexão, Fuja o Inferno é Real, eu falo de que o inferno, o Hades, né, o Sheol, o local da morada da alma dos mortos, ele vai ser lançado no Gehenna, né, no lago de fogo e enxofre. O que é o Sheol, o Hades, o que nós chamamos de inferno? E é um local onde todos aqueles que rejeitam a Deus, todos aqueles que morreram rejeitando a Deus, estão, a alma deles. Antes de Jesus morrer, ressuscitar e subir aos céus, todos os mortos estavam lá, como lá no exemplo do rico de Lázaro. Nas profundezas, os pecadores não arrependidos, os pecadores, aqueles não arrependidos, que rejeitavam a Deus, viviam como queriam, não tinham esperança do Messias, do Cristo vir, esses estão na profundidade, ali nos níveis, né, de profundidade. E no ideal, no imaginário judaico, quanto mais profundo, há uma maior gradação de castigo. Tá? A gente vê isso nas escrituras, né? Quanto maior castigo, aí fala desceu nas profundidades, estando lá já. Então tem essa ideia de gradação, e quanto mais baixo, maior o castigo. E na parte de cima, no topo, era o chamado seio de Abraão, onde não havia punição alguma, era o lugar de descanso, de repouso, onde estava Lázaro, o mendigo Lázaro, e para onde Jesus foi, ficou lá, e onde estavam todos aqueles que morreram na fé, estavam lá. Quando Jesus subiu aos céus, ele levou o cativeiro, né, o seio de Abraão, que era o cativeiro, onde estavam ali situados, né, a alma dos mortos na fé em Deus, né, mortos
morreram na fé em Deus. E era o paraíso, já era o paraíso, porque foi o que Jesus falou por aquele malfeitor na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, quando Jesus subiu aos céus, ele levou a alma dos mortos, o seio de Abraão, o paraíso, para o céu. Então, o paraíso está no céu. Então, todos aqueles que morreram em Cristo estão com Cristo, tá? No céu. No paraíso, no céu. Quando Jesus voltar, 1 Tessalonicenses 4 diz que a alma desses mortos virá ao corpo deles. Eles ressuscitarão no corpo glorioso, subirão aos ares, e nós, quem estiver vivo, vai ter seu corpo transformado e subirá também aos ares. Nos encontraremos nos ares com o Senhor, para estarmos com Jesus para sempre. Mas quem hoje está no inferno e não está com o Senhor no céu, a alma não está com o Senhor no céu, é porque essa pessoa rejeitou a Deus e já está ali punida na condenação eterna. Esse inferno, e é claro aqui a Bíblia dizer o inferno lançado no lago de fogo e enxofre, mas também um grupo de pessoas, todo aquele que, numa condição, estariam sendo lançados também lá. Só que esse lugar é o destino de Satanás e seus demônios. O lago de fogo e enxofre é o destino de Satanás e seus demônios, criado para castigo eterno deles, mas não para o ser humano. Por conta da rebelião da humanidade, que voltou-se em ofensa ao seu Criador, lá será o seu destino. E é um lugar tão terrível que Jesus fez questão de alertar e dizer, está lá em Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Jesus estava falando, pelo amor a mim, não vão para lá. Pelo amor a mim, sejam as minhas ovelhas. Eu imploro a vocês, eu chamo vocês, eu alerto vocês, não vão para lá. Não implora, claro que não, Jesus não implora, mas ele nos chamando com veemência, não vão para lá, sejam minhas ovelhas, porque aqueles que não forem as minhas ovelhas irão para lá. Quem implora aqui sou eu, né, seu irmão. Eu imploro, se ainda não seu irmão, aquele que está falando com você, implora você, ouvinte, não vá para lá. Jesus ele fez questão de alertar para mostrar quão terrível é esse destino. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, os chamados bodes, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Diabo e anjos que vimos no capítulo 12, né? Em Apocalipse, a batalha contra os anjos de Deus. Esse lugar não é para nós, para nenhum ser humano. Para nenhum ser humano, nenhum mais perverso, não é. Mas porque rejeitaram o Criador. Esse é o destino. Esse é o destino. E eu imploro a você, todos os caminhos levam a Deus, vão levar a Deus, ao juízo de Deus. Mas qual é o verdadeiro caminho que nos leva ao escape da segunda morte? Se muitos por aí arrogam para si que eles são a verdade, e para eles a verdade é relativizada segundo a cosmovisão de cada um. Por isso que eles fazem as reuniões ecumênicas, inclusive chamados pastores,
chamados crentes em Jesus, chamados cristãos, têm participado de reuniões ecumênicas. E vou falar mais, tá? Até aí, nas manifestações contra as eleições, contra o resultado das eleições e contra os desmandos, né, do judiciário, pelo testemunho que eu ouço de pessoas que já estiveram lá e comentaram, eu ouvi essas pessoas dizendo que a percepção é que o clima lá tem sido um clima ecumênico também. Você sabe disso? Você sabe disso? Então, outro dia eu assisti um vídeo de uma pessoa, dizem que é um pastor, né? Ele diz que é, falando de política, né? Lá em Brasília. Estava ele com outro, também chamando pastor. Aí eles estavam conversando, falando de situações políticas, dizendo que o profeta tinha ido ao Palácio da Alvorada visitar o rei para alinhar o coração do rei. E o que ele esperava que fossem 5 minutos se tornou em 5 horas. E quando terminou aquele encontro, ele se encontrou ali com as pessoas e estava já um senhor de idade, que foi lá o profeta, né, um pastor de idade, que o grupo lá de pastores quis direcioná-lo para ele fazer essa visita, que ele pularia, festejou e tal. E aí ele disse assim, porque o povo de Deus não está na igreja, mas Deus está com aqueles que estão na rua, que entenderam o chamado de Deus para fazer a vontade de Deus nas ruas. E aí, foi falando, não importa se é da religião A, B, foi falando o nome das religiões. Até porque, aí falaram lá de Joel 2, até porque a profecia diz que o Espírito de Deus estaria sobre toda a carne. Não importa se é da religião A. Aí foi falando as religiões, de matriz afro, outras que se dizem religiões cristãs, de várias diferentes. Eu fiquei abismado. 2 pastores falando um negócio desse. Isso é ecumenismo. Ecumenismo. Isso é muito grave. Estão defendendo que todos os caminhos vão levar para a eternidade. Não é verdade. Todos os caminhos levarão ao justo Deus, juiz. Mas nem todos os caminhos levarão para a eternidade. Então qual é a verdade? Qual é o caminho para a eternidade? João 14,6 disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, não existe outro. E é a verdade. Não existe a verdade segundo a cosmovisão. Ele é a verdade e ponto. E a vida. Só há vida nele. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele complementou dizendo: ninguém vem ao Pai. É porque ele está no Pai. Ninguém vem, ele e o Pai são um. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O caminho para a eternidade é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno Rei da Glória. Agora, como seguir por esse caminho? Porque é possível desviar da fé. É possível sair desse caminho. É possível sair desse caminho. Versículos 14 e 15, repetindo aqui, né, novamente. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Como? Sendo encontrado no livro da vida.
permanecendo na fé em Jesus Cristo, com seu nome no livro da vida, pela fé em Jesus, o dono do livro da vida. E isso se revela em 3 aspectos da fé. Eu fico maravilhado com a palavra de Deus, porque eu vi esses 3 aspectos em textos falando sobre o livro da vida. Primeiro, que eu quero ressaltar, crendo em Jesus, que Jesus é o dono do livro da vida, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o caminho, a verdade, a vida, Ele é o caminho para a eternidade. Apocalipse 21, 27, e não entrará nela, falando da cidade santa, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que, ninguém mais, estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Crendo no Cordeiro, mas também confiando em Jesus Cristo, o Cordeiro, o dono do livro da vida. Por quê? Apocalipse 13:8, capítulo lá do sistema mundial do Império do Dragão, nos últimos dias, e aí fala aqui, versículo 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, ele é o dono, que foi morto desde a fundação do mundo. É confiar em Jesus, na obra redentora da salvação, porque Deus se fez homem, veio ao mundo, habitou entre nós, humilhando-se em forma humana, foi obediente até a morte, morte de cruz, nascido sem pecado, vivendo sem pecado, sendo crucificado injustamente sendo justo por nós injustos, sendo santo pelos pecadores, provando o amor de Deus quando ainda éramos pecadores, naquela cruz tomando a nossa maldição, sendo feito maldito no nosso lugar, pendurado naquela cruz, para que por meio do seu sacrifício os nossos pecados fossem remidos. E ao terceiro dia, ele ressuscitou como prova de que a cédula de dívida contra nós ela foi rasgada. Deus aceitou plenamente a oferta, o sacrifício de Jesus na cruz, aquele sacrifício, e a justiça de Deus foi satisfeita pelo justo ter morrido pelos injustos, dando, vertendo seu precioso sangue, a sua vida, em nosso lugar. E pela fé nele, pela fé em Jesus, pela graça de Deus, nós somos salvos. É confiando que essa obra não foi uma obra por acaso, mas o plano perfeito da nossa salvação, desde a fundação do mundo, Deus não foi pego por acaso. Quando Adão pecou, Deus já sabia que ia prover a redenção. Quando você e eu afrontamos a Deus, quando nós queremos seguir o nosso próprio caminho, quando nós rejeitamos a Deus, rejeitamos a sua palavra, rejeitamos um viver que o glorifica, quando nós queremos viver segundo a nossa vontade, quando nós deixamos aflorar em nós o pecado, quando nós queremos trilhar por esse caminho, Deus já sabia e o Cordeiro já tinha sido planejado ser morto desde a fundação do mundo por você, pelo seu pecado, pelo meu pecado. E por isso nós precisamos confiar no Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele é o nosso Salvador e não há obra nenhuma que você faça que te possa salvar, ou que eu faça que possa me salvar, ou que nós façamos e salve a qualquer outra pessoa. Não há, mas somente a obra de Cristo na cruz, a obra redentora de Deus, reconciliando a humanidade consigo mesmo naquela cruz, é que você e eu permanecemos no caminho, nos achegamos ali, nesse caminho da eternidade. Mas se chegar o momento da sua caminhada, e você achar que Jesus não é suficiente, que a obra da cruz não é suficiente, e você quiser salvar a si mesmo com suas práticas, querendo se salvar com as suas práticas, você não está confiando em Jesus.
e que ele foi morto desde a fundação do mundo. Mas um terceiro aspecto dessa verdade da fé é do compromisso, comprometendo-se com Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto e reviveu, está à destra do Pai, o Cordeiro que está abrindo os selos, o Cordeiro, Jesus, o dono do livro da vida. Jesus, ele falando com a sua igreja, no início de Apocalipse, ele diz o seguinte, Apocalipse 3, 4 e 5. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, tiveram compromisso, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Tem que ter compromisso com Jesus Cristo, compromisso em não contaminar as suas vestes, compromisso em ser obediente a Ele, compromisso de seguir os seus ensinos, de praticar a doutrina de Cristo, de permanecer na sã doutrina, porque do contrário, se você quiser fazer a sua vontade, não andar na sã doutrina, não se comprometer com Jesus Cristo, separar Jesus de seus ensinamentos, você não ama ao Senhor, não ama. E por você não amá-lo, o seu nome não está no livro da vida. E aí, quem não crê em Jesus, não confia nele e não se compromete com ele, os três aspectos reunidos, esse será lançado no lago de fogo, experimentando a segunda morte. E mesmo tendo sabido intelectualmente qual é o caminho da eternidade, mesmo tendo experimentado o caminho da verdade, mas se não permanecer nesse caminho, se desistir desse caminho, esteja ciente de que todos os caminhos levam ao juízo de Deus. Creia no Evangelho, creia nessa mensagem, arrependa-se dos seus pecados e renda o seu coração, a sua vida, rasgue o seu coração diante de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, o Rei. Submeta-se a Ele, porque Ele é o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, que foi morto e reviveu para te salvar e te resgatar, fazer você escapar da condenação eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus, o Cordeiro, o dono do livro da vida, para que, pela fé, você não pereça, você não seja lançado no lago de fogo, mas você tenha vida eterna, porque Jesus é o caminho para a eternidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.